Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória o projeto de lei que prevê punição para quem quiser escolher vacinas, os chamados sommeliers de vacinas, aquelas pessoas que se recusam a tomar este ou aquele imunizante. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito para entrar em vigor. Pois é, mas já prevê que o indivíduo vá para o fim da fila. E em Guarapari há uma lei parecida, que deixa o tal sommelier aguardando por 30 dias. Não é só aqui no estado que o problema está dando o que falar. Até o cantor Wesley Safadão está na mira do Ministério Público do Ceará por suspeita de ter recebido a primeira dose em local diferente do que estava determinado, ou seja, pode ter escolhido a vacina. Essa escolha se enquadra em algum tipo de crime? Para este debate, nossos convidados são o vereador Anderson Goge e também o advogado empresarial Eduardo Sarlo. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Vereador, primeiro, qual a perspectiva de sanção desse projeto que foi aprovado? O senhor conversou com o prefeito? A prefeitura está a favor desse projeto? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, doutor Eduardo. Nós dialogamos, sim, com a gestão, não com o prefeito, mas nós ouvimos a secretária até para poder entender a demanda. E a nossa expectativa é que o projeto que foi aprovado na Câmara, sim, seja sancionado pelo prefeito e do município. Mas se não for sancionado, o projeto retorna à Câmara e aí cabe aos vereadores derrubar o veto ou manter o veto. Uhum. E como é que funciona para as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas entenderem, né? Então a pessoa vai lá, chega no local de vacinação, ela encontra Coronavac, vamos supor. Eu não quero me vacinar com Coronavac. E aí, como é que vai funcionar? Então, assim, a gente gostaria de lembrar que hoje, graças a Deus, o Espírito Santo e Vitória é referência em vacinação. Então, hoje nós estamos aí em uma meta acima de 60% da população. A nossa intenção, de fato, foi diminuir essa questão das pessoas. No último final de semana, nós observamos que em uma unidade de saúde, salvo engano, em Jardim Camburi, as pessoas chegaram lá e começaram a escolher o imunizante. Sendo que, cientificamente falando, todos os imunizantes eles têm a sua eficácia. Então, a nossa intenção em relação ao projeto, ela é bem simples. Não é de punir, mas se tiver que punir, nós iremos punir. É mais educativo, onde que as pessoas vêm buscar uma conscientização. Então, eles chegaram no local de vacinação, identificaram que é o imunizante A, B ou C. E aí eles não querem aquela vacina, não querem ser imunizado pelo fabricante. Aí o profissional vai pegar 2 testemunhas e aí vai documentar, vai relatar isso e aí esse cidadão ele vai ser vacinado sim, mas em um outro momento, seguindo o Plano Nacional de Imunização, ele vai para o final da fila e aí depois que vacinar todo mundo, e aí nós entendemos que aí sim, aí cabe às pessoas fazer opção de A, B ou C, mas hoje vacina boa é a vacina que está no braço, Andressa. Queria perguntar para o advogado o seguinte: nós temos questões legais envolvendo essa decisão, tanto das pessoas, quanto também da participação eventual dos funcionários públicos. Eu queria que o senhor desse um pequeno resumo para a gente quais são as implicações legais desse tipo de escolha e de uma eventual participação de funcionários públicos num desvio ou uma eventual recolocação da pessoa na fila da vacina. Boa tarde. Pegando o gancho do vereador, o projeto é louvável. Eu adorei o projeto de lei que ele pautou, que ele relatou, porque quando a gente escolhe uma determinada vacina, supostamente escolhe, eu furo o procedimento público de controle vacinal. Isso atrapalha a administração pública de forma a prejudicar a imunização de todos. Mas aí vem um ponto controvertido. Isso é um ilícito civil? É um ilícito criminal? É crime? Não é? A Prefeitura Municipal de Vitória poderia aplicar essa sanção? Ela tem competência para isso? Nascem várias dúvidas. Que o projeto é interessante, que o debate é interessante, tem que haver, eu concordo, tem que haver, porque isso prejudica e muito o sistema vacinal. Então, o ato de se escolher uma vacina é um ato, no mínimo, imoral, ao meu ver. Por quê? Porque eu estou prejudicando os outros. Eu causo um dano coletivo aos demais, quando eu escolho uma determinada vacina. Agora, dizer que isso é crime,
pode ser um pouco forçação de barra. E temos que analisar também se a prefeitura vai ter competência ou não para punir. Agora, em relação aos funcionários públicos, servidores públicos, por exemplo, a gente tem muitos casos daqueles que acabam não aplicando a vacina. Nós tivemos casos de pessoas, inclusive, flagradas desviando vacinas. Isso daí é crime? Nesse caso, seria um crime? Qual a punição? Cacá, esse tema que tem que ser abordado. Ao meu ver, se trata de crime, sim. Nesse caso, a gente tem algumas alavancas no Código Penal para tipificar o crime e perseguir o sujeito infrator. Por exemplo, um funcionário público que se vale da sua função para furar fila, para beneficiar um parente, para beneficiar um amigo, e com isso ele subtrai aquela vacina, que teoricamente é um patrimônio público, é um bem público móvel, e aplica no braço de um parente dele que não estava na ordem cronológica para ser vacinado, não estava naquele determinado grupo. Segundo o Código Penal, esse servidor público poderia estar incorrendo em crime de peculato, por exemplo, cuja pena varia de 2 a 12 anos, uma pena severa. Poderia ainda estar praticando, se ele recebeu dinheiro para isso, para aplicar a vacina, e uma corrupção passiva, o funcionário público. O particular poderia estar incorrendo em uma corrupção ativa, que é outro crime, cujas penas também são agressivas. Dependendo do modus operandi que o funcionário público praticar esse crime, ele também incorre em crime de prevaricação. E é importante falar o seguinte, esses crimes, a maioria deles que eu falei, envolvem servidores públicos, envolvem a administração pública. Só que o particular não fica isento disso. O particular que se envolve com essa conduta delitiva, com essa conduta criminal, ele pode ser sujeito passivo de uma ação penal e pode sofrer a mesma punição que o funcionário público. Pelo princípio da simetria, se encaixa ali também o particular no crime de peculato. Andressa? Agora a gente falou, por exemplo, da questão de ser mais educativa essa lei, né, vereador? Mas, por exemplo, vai chegar uma pessoa lá no ponto de vacinação, ele vai conversar lá de fora, que vacina que é hoje e tal, e vai descobrir antes de chegar a se vacinar. Como é que vai ser punido nesse caso, né? Porque ele simplesmente não vai comparecer. Não comparecer já vai ser considerado um problema? Vale lembrar que no município de Vitória, o agendamento online, você tem a oportunidade de cancelar alguns minutos antes. Então, aquela pessoa que de fato teve algum problema para não ser punida aí para o final da fila e porventura aconteceu alguma coisa, esse cidadão não é ele que nós queremos discutir. O que nós estamos discutindo aqui realmente é o sommelier da vacina. É aquela pessoa que chega lá no local. Então, assim, questão igual o doutor falou, imoral, concordo que é imoral. Aí nós temos os servidores que estão no local para poder tentar detectar essa pessoa que está de fato escolhendo a vacina. Agora, nós temos dois problemas aí. Um é aquele que está escolhendo a vacina e o outro é aquela pessoa que por algum motivo não conseguiu ir e também não teve oportunidade de fazer o seu cancelamento. Eu queria perguntar, nesse caso, o que está acontecendo com as pessoas que eventualmente decidirem escolher a vacina, elas não estão sendo tratadas por essa lei, por esse projeto de lei, como criminosos. Elas estão sofrendo um tipo de sanção. O senhor acha que pode caber algum tipo ainda de recurso à justiça para tentar evitar que essa sanção se efetive? Cacá, boa pergunta. A grande questão, que eu estava até debatendo um pouquinho antes com o vereador, é se o cidadão ele tem o direito ou não de escolher a vacina. Será que eu tenho o direito de escolher a vacina que eu quero tomar? Essa é a interrogação. Nesse momento pandêmico, os estudiosos têm defendido que eu não tenho esse direito. Por quê? Porque se eu escolher a vacina que eu pretendo tomar por questões de foro íntimo, eu vou atrapalhar todo o esquema vacinal da administração pública e vou prejudicar terceiros. Então, no mínimo, esse ato é um ato antiético, é um ato imoral e pode ser que desafie, sim, penas de natureza administrativa, que é o projeto de lei do vereador, que ele tenta impor sanções administrativas vindas da Prefeitura Municipal de Vitória em face de quem escolhe a vacina. Um ato criminoso, eu entendo que não é, porque não existe
não existe obrigatoriedade de se tomar a vacina. Então, como a Andresa ponderou, certamente a pessoa vai falar, eu não quero tomar vacina. Não estou com vontade de tomar vacina agora. Só que intrinsecamente, ela está escolhendo uma determinada vacina e prejudicando todo o esquema vacinal da administração pública. Olha, por nota, a Prefeitura de Vitória informou que assim que o projeto de lei for recebido, seguirá a tramitação legal, sendo analisado pela Secretaria de Saúde e também pela Procuradoria-Geral do município. Não informou, portanto, se vai ser sancionada pelo prefeito ou não. Bom, o médico capixaba Henrique Bonaldi postou um vídeo nas redes sociais incentivando a vacinação. Veja só. Não adianta ficar falando assim, tem um médico X que falou que a vacina é um perigo. Os estudos da vacina são estudos muito vigiados, muito presentes, fechou? Até agora não tem notícia no mundo para falar, não vacina, cuidado, essa vacina realmente ela é perigosa. Não tem. Então entra na fila e vacina. Isso vale a pena, não é só para você, isso vale a pena para mim, isso vale a pena para o seu irmão, isso vale a pena para sua mãe, fechou? Pode vacinar. Na hora que não puder vacinar, nós vamos vir aqui falar. Vereador, existe... Desculpa, você queria fazer uma pergunta, Não, tem um Andressa? comentário aqui complementando, inclusive, o Valentim, ele diz o seguinte: vocês sabem que em alguns lugares, profissionais de saúde que se vacinaram com Coronavac já estão sendo vacinados com outra vacina? O Estado vai indenizar essas pessoas? O Estado tem moral para punir algum cidadão? Foi dito pelo advogado que seria imoral o cidadão escolher a vacina. E para o Estado, o que é? Ele está falando da Coronavac. Bom, o doutor acabou de dizer, né? Vacine com qualquer vacina, mesmo que seja a Coronavac, porque está comprovado que melhor vacina que tem é a que está no braço, não é isso, Cacá? O último dado que nós temos da Coronavac em termos de estudo é o seguinte, ele saiu na última sexta-feira, foram os estudos feitos de uma maneira mais ampla na Turquia e eles apontaram 89%, se não me engano, de eficácia, bem acima daquilo que foi constatado aqui no Brasil. Por quê? Porque eram grupos diferentes e esse tipo de mudança e de evolução da vacina é natural. Queria perguntar para o vereador o seguinte, vereador, tem obviamente um prazo protocolar para avaliar a decisão da Câmara. Mas, pelo que o senhor está sentindo em relação da Prefeitura, das conversas que o senhor tem com o prefeito, essa decisão ela vai demorar? Até porque não pode demorar muito, né? Graças a Deus, a vacinação está avançando. Então, nós temos um prazo aí que é calculado pelas autoridades de saúde de 30, 40 dias para a conclusão dessa etapa de vacinação, pelo menos da primeira dose. Sim, Cacá, gostaria de aproveitar a oportunidade também para poder fazer uma reflexão junto com a sociedade. Nós temos outras vacinas, BCG, sarampo, e ninguém se discute o imunizante. O que nós não podemos deixar é politizar uma discussão. O que nós estamos falando aqui é em salvar vidas, é em que a economia volte a gerar emprego, renda. Então nós estamos saindo aí de um momento muito crítico, a qual o comércio, a sociedade, as pessoas sofreram. Então assim, a gente visa muito essa questão. Em relação à tramitação do nosso projeto, dentro da legislação, o prefeito ele tem 15 dias úteis, mas a gente acredita que a mesa diretora provavelmente deve estar encaminhando para o executivo no decorrer do dia e devido à matéria ter uma relevância e ter uma importância muito importante e a repercussão que esta matéria está tendo perante ao nosso município e ao nosso estado, até porque outros vereadores de outras câmaras já entraram em contato com o nosso gabinete também querendo apresentar este projeto nos seus municípios. Então eu acredito sim que dentro de um trâmite normal e legal, o prefeito, assim que tiver todas as suas informações, acredito que ele vai ter urgência sim em estar sancionando ou vetando. É óbvio que respeitando as medidas legais, é algo tudo muito novo para a gente, mas nós acreditamos, estamos muito esperançosos na aprovação, na sanção dessa lei o mais rápido possível, até porque o sommelier, ele continua operando no município de Vitória e acredito que no estado também. Olha, a gente tem muitas participações de telespectadores hoje. O Silvio Roberto disse: vocês estão de parabéns por levantar essa questão. O cidadão reclamava porque não tinha vacina. Agora querem escolher e quando dá errado coloca na conta do governo. Silvio Roberto disse. Tem mais aqui também o Rafael, diz que dá os parabéns ao vereador e quer que ele espera que o prefeito sancione a lei. O outro Rafael também disse a mesma coisa. Esperamos que o prefeito sancione. Bela iniciativa do vereador. Vacina boa é a vacina que está no braço, disse o Edson Neto. E tem uma pergunta aqui, eu vou ler ao vivo porque eu não consegui ler antes. Gostaria de perguntar por que aqui no Brasil a justiça é complacente com o criminoso e por que os juízes
que soltam bandidos não são punidos? Ele está fazendo uma pergunta mais geral, não tem muito a ver com a nossa discussão. Mas é isso, então, se tem mais doses do que pessoas do que vacinas, quando quem escolhe a vacina estará prejudicando a vacinação? Pergunta o Valmir. É justamente essa discussão, né, doutor? Ratificando as palavras do vereador, o ideal é que a administração pública execute essa política mesmo. Tem que completar o esquema vacinal. Essa quebra ao se escolher uma vacina atrapalha a imunização. E, como eu disse no início, gera um dano coletivo. Esse dano coletivo já foi julgado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça algumas vezes, que é quando um indivíduo, por um ato ou por uma omissão, ele provoca um dano coletivo, que é exatamente o que o vereador está falando. Quando o cidadão ele deixa de tomar a vacina porque ele teoricamente acredita que uma ou outra é melhor, ele quebra o esquema vacinal, atrapalha a propagação, atrapalha a economia, afeta a renda, afeta tudo. E o que a gente quer hoje é que a economia volte a gerar. E como todos aqui falaram, vacina boa é a vacina que está no braço, é a vacina que alcança a população, que imuniza todos nós, e a ciência está falando de forma bem clara que todas as vacinas são eficazes. Então é uma discussão que, ao meu ver, tem que ocorrer, mas cabe à administração pública fazer políticas para inibir condutas como essa, certamente. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação dos senhores, viu?